Finalmente veio aí mais um terror que estava sendo super aguardado esse ano, chegou nas telonas do cinema, eu assisti e vim aqui contar pra vocês se achei tudo isso ou não. O vídeo de hoje é sobre Longlegs de 2024. Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para eu compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Antes de começar o vídeo, já se inscreva, deixe o like e ativa o sininho, isso ajuda muito na divulgação do canal e o YouTube entende que tu gosta do conteúdo daqui e manda todas as notificações. Lembrando que esse é um vídeo de review de filme, então nessa primeira parte eu faço uma análise crítica sem spoiler e quando eu for contar a história eu aviso para tu pausar se quiser. Na história, a agente especial do FBI, Lee Harker, por ter uma intuição muito aguçada, é designada a um caso de serial killer. Ao que tudo indica, ele consegue fazer famílias inteiras se aniquilarem e ele vem fazendo isso ao longo dos anos. Até aí, uma premissa simples de filme policial. Porém, tem um adendo. Esse assassino tem certa ligação pessoal com a Harker e com o ocultismo. Longlegs é essa produção de terror super aguardada nesse ano de 2024, dirigida e escrita pelo Oz Perkins, filho do Anthony Perkins, o Norman Bates, de Psicose, então ele já tem aí um pezinho no terror desde o berço, e o longa é uma mistura de thriller policial com terror sobrenatural muito bem feita. Perkins consegue te manter atento e envolvido na trama, ainda que o ritmo não seja dos mais acelerados. Pode ser que alguém ache meio lento, mas eu achei na medida certa de um suspense policial. Eu acredito que um dos motivos para o filme te prender é o fato de que o clima de tensão ele existe desde o início e não passa, quer seja pela fotografia, pela trilha ou pelos personagens. Esteticamente ele é muito bonito, a história se passa nos anos 90 e tem tons desbotados na coloração. Porém, quando entra os flashes ali da década de 70, as cores vibrantes aparecem sutilmente. O uso do vermelho para detalhes, para anotações, por exemplo, ou nos excessos, cenas piscantes que aparecem ali na tela, ou sangue, trazem personalidade para a direção. Inclusive o sangue, ele tá presente, tá? E nós temos momentos pontuais de um gore bem explícito, e eu achei na medida certa. Temos também uns enquadramentos e proporções de tela que vão mudando ao passo que o filme transita entre passado e presente, então tudo é realmente bem pensado e interessante. A sonoplastia é outro ponto que conversa com a obra e traz toda uma imersão para essa tensão já estabelecida. Pode não estar acontecendo nada, mas o som, a música, tá ali, no teu ouvido. Em relação aos personagens, eu gostei de todos, destaque para a atuação da Maika Monroe, de Corrente do Mal, um filme que não é lá do meu agrado, que aqui faz a Lee Harker, essa protagonista estranha, apática, que tu não sabe muito bem qual que é a dela, se ela tá escondendo alguma coisa ou se só é assim. Ela parece que tá sempre a ponto de surtar, mas ao mesmo tempo parece que isso nunca vai acontecer. Então achei que ela ficou perfeita nesse papel super ambíguo, né, que a gente vai desvendando ao longo do filme. Is it scary being a lady FBI agent? Yeah. Em relação ao nosso querido Nicolas Cage como o Longlegs, tá muito bem. A caracterização que deram pra esse vilão é muito interessante, é uma coisa meio andrógena, uma velha botocada, então o trabalho de figurino e maquiagem foi super bem feito. A atuação dele é total condizente com o que se espera daquela figura estranha, nojenta, asquerosa, porém eu esperava ele um pouco mais solto, vibes Mandy, que eu já fiz vídeo aqui no canal, e com mais tempo de tela. O filme se apegou bastante no marketing de não mostrar o visual do Nicolas nunca, então no início, até determinado ponto da obra, fica naquele mostra, não mostra, que eu não sei se me agradou. O ator disse que amou a experiência, que quando viu que ia ter maquiagem exagerada, ele ficou super animado, então abusou das vozes diferentes, dos gestuais e que se inspirou na própria mãe. Comentou que ela não era satanista nem nada do tipo, mas que lutava contra algo dentro de si que a tornava estranha às vezes. Quem nunca, né? A Maika, a protagonista, disse que ficou em choque quando viu o Nicolas montado pela primeira vez, ainda mais atuando, que demorou um tempinho para se acostumar com a ideia e se recuperar ele emocionalmente. Afinal de contas, ele entrega a performance.
Eu gostei de Longlegs, bastante. Ele me lembra até um pouco na estética Saint Maud, que eu já fiz vídeo aqui no canal, porém menos macabro, e isso me pegou um pouco, eu senti falta. O marketing anunciava um filme muito mais aterrorizante do que ele é. Na verdade, ele não é aterrorizante. Se tu tá indo com a ideia de ficar com medo, não é isso. É um thriller policial com toques de terror sobrenatural. Inclusive, os momentos diabólicos e fantasmagóricos são super bem inseridos. Mas não é esse o foco de fato, pelo menos não o foco visual. E aí, se tem algo que eu não curti muito, foi o plot twist. Não por ser imaginável, mas pelo contrário, por ser algo que na minha cabeça não faz muito sentido e é até sem graça. Eu não acho que a história te dá margem o suficiente para ser essa a explicação, sabe? E isso colocou o final do filme num nível bem abaixo do que ele vinha sendo, na minha opinião. De qualquer forma, isso não muda o fato de que sim, é um bom terror para ser assistido, lembrado e comentado. Valeu a pena esperar, eu só acho que o marketing, mais uma vez, foi melhor do que o filme. Melhor ou diferente. Longlegs tem mais ou menos 1h40 de duração e estará nos cinemas a partir do dia 28 de agosto. I saw a beast rise up out of the sea, with 7 heads and 10 horns. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoiler. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. Primeira cena do filme é uma casa cheia de neve e um carro chegando ali na frente. Sai uma guriazinha de dentro da casa e tem um cara esperando por ela que a gente não vê o rosto completo, a partir da boca para baixo. Esse é o Longlegs. A partir daí o filme é dividido em 3 partes, e a primeira parte é cartas dele. Esse primeiro momento até ela estava numa proporção menor, né, se eu não me engano quadrada, e depois a gente vai entender que quando isso acontece é porque tá nos mostrando cenas do passado. Então agora a gente chegou no presente, conhecemos a agente especial Lee Harker e o seu colega, eles estão num caso, à procura de um cara, um assassino e tal, e aí eles estão numa vizinhança, ela olha para uma casa e diz, é aquela casa. E o colega dela diz assim, como assim? Baseado no quê? Dela, é aquela casa. Pois ele bate na porta e toma um tiro. Ela entra e, de fato, o assassino, a pessoa, enfim, que eles estavam procurando, tá ali dentro. A Harker, então, passa por um teste que eles fazem lá na polícia, dela responder o que vem na cabeça dela quando vê certas imagens e tentar adivinhar números. Isso para concluir que, de fato, ela é uma pessoa altamente intuitiva. Desses números, por exemplo, que perguntavam para ela, ela acertou a metade e era só no chutômetro. Ela, então, tá nesse novo caso do serial killer que deixa cartas com as famílias que ele acaba matando, cartas codificadas. E o que essas famílias têm em comum é que a criança da família, a menina, faz aniversário no 14º dia do mês. Já em casa, a Harker liga pra mãe, a gente percebe que é uma relação meio estranha. A própria Harker, né, é bem estranha. Ela agora tem esse novo colega / chefe e ele faz ela conhecer a sua família, ele tem uma esposa e uma filhinha. São cenas bem desconfortantes, assim, tu vê que ela não queria estar lá, que ela é apática, ela é fria, ela é estranha. Bom, ela tá em casa falando com a mãe no telefone e aí ela escuta um sussurro e batem na porta. Eis que ela recebe uma dessas cartas codificadas e dizendo assim, não abra antes do dia 14 de janeiro. E a gente descobre que 14 de janeiro é o aniversário dela. Parte 2 do filme, Todas as Suas Coisas. Ela abre a carta, decifra e o que ela decifra é uma mensagem assim: não conte para eles como você decifrou essa carta, senão a tua mãe vai morrer. Então o assassino, que seria o serial killer que ela tá procurando, já sabia que ela ia conseguir decifrar a carta. Ela e o parceiro descobrem novas vítimas, uma nova família que foi assassinada, encontram cartas, ela decifra as cartas e ela percebe um padrão: o assassino trabalha 6 dias antes ou 6 dias depois do dia 14 do mês, do aniversário das meninas. Ela então faz a ligação com um caso antigo de assassinato em que uma criança sobreviveu, mas que tem tudo a ver com esse caso do serial killer. Eles vão até a fazenda onde essa família morava, do caso antigo, e encontram uma boneca dentro do chão. E aí nós temos flashes do Longlegs produzindo essa boneca que ele chamava de Carrie Ann. Carrie Ann é o nome da menina que sobreviveu dessa família. Daí depois nós vemos uma cena dele todo estranho, entrando num mercado e tal, e eu senti falta de mais momentos dele e só dele.
Mas enfim, os agentes vão até o hospital onde a Carrie Ann está internada, um hospital psiquiátrico, e descobrem lá no livro de visitas que no dia anterior foi uma pessoa lá ver a guria e que assinou como se fosse Lee Harker, a policial. Lógico que era o Longlegs, e em conversa com a menina, a guria diz que faria tudo o que aquele cara mandasse ela fazer. Então assim, lavagem cerebral na certa. O parceiro da Harker então diz pra ela que acha muito estranho o fato de que o caso estava parado e quando ela chegou, o negócio começou a andar. E aí fala que no dia 13 de janeiro de 1974, um dia antes do aniversário da Harker, a mãe dela fez uma denúncia, um BO, sobre um invasor na casa delas. A Harker então vai visitar a mãe diz que não teve invasor nem nada, porém nós descobrimos que a menininha lá do início do filme era ela. E aí ela tem uma foto lá na casa do Longlegs que ela tirou naquele dia, entrega pra polícia e eles prendem ele. De fato, ele é um satanista, maluco e tal. A Harker acha que ele tem um cúmplice porque no final das contas as famílias se matavam, mas ele nunca estava junto. Não tinha provas de que ele fazia alguma coisa de fato. Ela então vai falar com ele numa conversa muito maluca e é a primeira vez que nós temos de fato esse personagem falando por mais tempo, né, e com o rosto bem na tela. E aí ele fala: pergunta pra tua mãe se ela sabe de alguma coisa, e começa a dar cabeçadas na mesa e se mata. E assim, essas cabeçadas destroem o rostinho dele todo botocado, tá? Parte 3, as aniversariantes. A Harker vai até a casa da mãe dela, a mãe dela sai com a sua espingarda e mata a policial que acompanhou a Harker. E mais do que isso, atira na cabeça de uma boneca que tinha lá, igual a Harker. A gente então desmaia e nós entendemos o que aconteceu. De fato, o Longlegs foi lá naquele dia, que é o início do filme, era um dia antes do aniversário da Lee Harker. Porém, a mãe dela fez um acordo com o cara de que ia ajudar ele com as famílias, em troca de deixar a guria viver, crescer, enfim, ficar viva. Ele então produzia essas bonecas, ele era um artesão, colocava aquela bola na cabeça delas e, ao que tudo indica, essa bola tinha alguma coisa ali sobrenatural, uma magia, alguma coisa que levava a maldade para dentro da casa das pessoas. E mais, todo esse tempo, o Longlegs morava, as cenas que mostravam dele na sua casinha lá, que era tipo um porão, era na casa da mãe dela. Me corrijam se eu estiver errada, tá? Então a mãe dela ia na casa das famílias, levava as bonecas que eram iguais às meninas, às crianças, ia vestida de freira. Sim, fazia tempo que a gente não falava de freira nesse canal. E aí, no meio dessa pataquada que a gente vai entendendo o que tá acontecendo, a Harker recebe uma ligação dizendo que ela tá atrasada pro aniversário da Ruby. A Ruby é a filha do chefe dele, que faz aniversário no dia 14 e ninguém tinha falado sobre isso ainda. Ou eu tô muito enganada e não era mais dia 14, já não é mais dia 14 o negócio. Mas, se a menina fazia aniversário dia 14, eles tinham que estar ligado, porque, né, serial killer, padrão e tal, tudo bem que eles tinham prendido o cara, daí o cara se matou e eles não estavam acreditando que tinha alguma coisa sobrenatural na história, mas enfim. A Harker, então, pega o carro do Longlegs, que ficava lá na garagem da mãe, sai dirigindo, e é a cena igual de quando era ele dirigindo, muito interessante, por sinal, esse momento, ela gritando dentro do carro, finalmente ela surtou. A mãe dela já tá lá na casa do chefe, ele, a esposa e a guria já estão agindo muito estranho, a boneca já está lá. O chefe mata a esposa, mas aí a Harker mata ele e mata também a própria mãe. E é isso, gente. Finaliza o filme dessa forma, com a Harker conseguindo salvar a menina. Mais uma vez, eu acho que esse terceiro ato, ele perde muita força. O filme, ele tava indo bem, ele tava interessante, sabe? Mas o plot twist, ser a mãe dela, a cúmplice... Tudo bem que a gente entendeu que a mãe era muito religiosa, e aí chega esse cara que é satanista e ela quer fazer tudo pela filha. Mas... sabe, assim, não me pegou. Mas e vocês? O que acharam de Longlegs? Deixem aí nos comentários, quero muito saber a opinião, de verdade. Mais uma vez, vou reforçar aqui, não importa se vocês têm uma opinião contrária à minha, não tem problema. Comentem, eu quero muito saber, de verdade, mas comentem com respeito, né? Me sigam lá no Instagram, @morenadosanjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.